Ele era apenas um pai solteiro lutando para manter tudo no lugar pela sua filhinha. Ela era uma CEO bilionária, poderosa demais para confiar em alguém e solitária demais para admitir. Quando os mundos deles colidiram por causa de um carro emprestado e um guarda-chuva esquecido, nenhum dos dois esperava o que viria depois. Uma história sobre segundas chances, sobre o tipo de amor que não é barulhento, mas que dura. Fique comigo, porque essa pode ficar com você. Como você gostaria de responder? Educadamente ou poeticamente brutal? A assistente de Mariana Oliveira colocou o envelope na mesa dela como se fosse uma granada viva embrulhada em cetim marfim. Mariana ergueu os olhos do laptop. O convite de casamento estava ali, impecável e deliberado, elegante, de bom gosto e totalmente insultante. Ela o pegou e leu rapidamente o texto em relevo dourado. Mateus Silva e Camila Santos convidam cordialmente a senhorita Mariana Oliveira para celebrar sua união. Ela soltou uma risadinha baixa, afiada como vidro. Ele realmente acha que eu apareceria. A assistente deu de ombros. Acho que exatamente isso, para ver se você já desmoronou. Não. Mariana colocou o envelope de volta, a voz como aço frio. Ele não me quer lá. Ele quer medir o estrago. Ela se levantou da cadeira e caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o horizonte reluzente de São Paulo, borrado levemente por uma garoa fina. A Torre Oliveira refletia sua própria imagem, alta, composta, intocável. Isso não é um convite, ela disse, e uma provocação. A assistente esperou um instante. Então, você vai. O silêncio se estendeu. Então, Mariana virou, o olhar de repente elétrico de determinação. Ah, eu vou, ela disse, mas não vou sozinha. 3 dias depois, no saguão inferior da Oliveira Holdings, João Mendes empurrava um carrinho carregado de caixas de algo por um corredor polido, resmungando para si mesmo. 15. Andar. Água mineral premium. E não deixe os engravatados perguntarem sobre o cronograma de entrega. Ele dobrou a esquina e quase colidiu com uma mulher. Desculpa, eu não. Ele olhou para cima e congelou. Lá estava ela, Mariana Oliveira. Ele não precisava de crachá ou apresentação. Ela tinha aquela presença, do tipo que abre caminhos na multidão e silencia salas, não pelo medo, mas pelo puro comando. Ela parou também, observando, não como se visse um entregador, mas como se estivesse avaliando algo. João era alto, magro, rústico, camisa desbotada, calca de esgasta e luvas que tinham visto mais dias duros do que ele gostaria de contar. Mas sua postura era ereta, os olhos firmes. Quando uma menininha espiou de trás dele e puxou sua camisa, papai, deram a caixa errada de novo. O rosto dele amoleceu instantaneamente, como uma rachadura quieta em uma parede de concreto. Mariana semicerrou os olhos. Não para ele, mas para algo dentro dela, algo que não sentia há muito, muito tempo. Qual é o seu nome? Ela perguntou. João piscou. Sou o cara com carrinho. Não exatamente no seu radar de recrutamento. Eu não pedi seu currículo. João Mendes. Você está livre? Sábado à noite? A sobrancelha dele franziu. Não. Sábado à noite eu dou aula de matemática do 3º ano para ela. Ela sorriu de leve. Preciso que você venha comigo a um casamento. Casamento de quem? Do meu ex-noivo. Ele me deixou. Agora está se casando com outra. João inclinou a cabeça. Você quer que eu faça o quê? Cause uma cena. Mostre um sorriso presunçoso. Seja seu rebote de smoking. Mariana se aproximou. A voz dela não subiu. Afundou. Perigosa e calma. Quero que ele se arrependa de tudo. E quero que você seja o motivo. João soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. Senhora, você poderia contratar um modelo ou um ator famoso. Para que precisa de mim? Ela sustentou o olhar dele. Porque eles não têm os seus olhos. Isso parou. Não porque era bajulação. Não era. Era preciso. Pela primeira vez em anos, alguém não olhava através dele. Via ele. Quanto? Ele perguntou. 50 mil. Uma noite. Sem toques. Sem cenacões românticas. Só seja educado, equilibrado e faça ele se sentir insignificante. Ele ficou imóvel. 50 mil. Com isso, ele poderia pagar a cirurgia de ouvido que a filha precisava.
Cobrir 3 meses de aluguel. Respirar. Ele se ajoelhou, ajustou a gola da menina com gentileza, depois olhou para cima de novo, e dessa vez havia fogo nos olhos dele. Uma condição, ele disse. Mariana arqueou a sobrancelha. Diga, eu escolho meu próprio terno, e não finjo ser ninguém mais. Um sorriso raro curvou os lábios dela, do tipo que não vinha fácil. Perfeito, ela disse. Não estou contratando um papel. Estou contratando um homem que ninguém esquece. A chuva batia de leve contra as janelas altas da suíte executiva da Oliveira, enquanto João entrava no quarto como se estivesse pisando em território inimigo. Ele tinha trocado o uniforme de entrega por uma camiseta cinza simples e jeans limpos, mas ainda parecia deslocado entre pisos de mármore e obras de arte que não vinham com etiquetas de preço. Mariana estava no bar, servindo um copo de água sem gás. Ela não olhou para cima quando falou. Você chegou cedo. Eu sempre chego cedo, João disse. O mundo tende a te esquecer se você atrasar e for insignificante. Ela virou, medindo-o, elegante, composta. E você é insignificante, Sr. Mendes? Ele encontrou os olhos dela sem piscar. Me diga você. Você me escolheu de uma fila de fantasmas. Houve um silêncio entre eles, denso e não dito. Mariana gesticulou para a poltrona em frente. Sente-se. João sentou com cautela. Você tem perguntas? Ela disse. Facas. Ele a estudou. Por que eu? De verdade. Mariana colocou o copo para baixo, os dedos nunca inquietos. Porque você não parece alguém que precisa provar nada, e isso aterroriza as pessoas que precisam de aplausos constantes. Ele se inclinou para a frente. Você quer deixar seu ex com ciúmes. Quero deixar ele desestabilizado. Ela respondeu. Quero que ele olhe para você e se pergunte como eu o substituí por alguém que não anseia pelo holofote. Alguém sólido, alguém real. João ergueu a sobrancelha. Essa é uma sessão de terapia bem cara que você está montando. Os lábios de Mariana se curvaram de leve. Não estou interessada em curar. Estou interessada em perturbar. Os dedos de João batucavam na coxa devagar. Você já pensou que talvez ele não se importe? Que você entre lá comigo e ele só sorria e siga em frente. A voz dela baixou uma oitava. Mateus não sorria a menos que esteja ganhando. Ele me deixou por um sobrenome de família, não por uma pessoa. E agora quer que eu esteja lá para assistir ao ato final, como um investimento fracassado. João inclinou a cabeça. Então você quer ser o fantasma que o assombra? Não, ela disse. Quero ser a tempestade que ele nunca viu vindo. João se recostou, deixando aquilo assentar. Tudo bem, ele disse após uma pausa. Eu faço, mas quero tudo por escrito, ele acrescentou. Sem surpresas, sem pedidos esquisitos. E se seus amigos ricos tentarem me transformar em um truque de circo, eu saio. Mariana assentiu, já pegando o tablet na mesa. Feito. E mais uma coisa, Sr. Mendes. João, ela repetiu. Se você vai andar ao meu lado, preciso que esteja afiado. Você vai ter que lidar com conversas com COA, tubarões de fundos de investimento e a sociolite ocasional que acha que garçom e mobília. Ele sorriu seco. Eu costumava comandar salas assim, na época em que as pessoas ainda atendiam minhas ligações. Ela pausou. Isso foi a primeira fatia de história que ele havia dado. Você já esteve nesse mundo. Os olhos de João escureceram. Tempo suficiente para saber que ele morde quando você para de fingir. Mariana não insistiu. Ainda não. Em vez disso, entregou a ele uma pasta preta elegante. Aqui está o resumo. O casamento nesse sábado, 18 horas. Fazenda Monte Clair, em Petrópolis. Eu mando um carro. Vai ter câmeras da mídia. Você vai ser visto. Não sou tímido para câmeras, João disse. Você pode ser quando eles começarem a googlar seu nome. Eu apaguei meu nome anos atrás. Isso chamou a atenção dela. Você não é só um entregador. E? João se levantou. Pasta na mão. Não lida. Eu sou agora. Isso é tudo que importa. No dia seguinte, João se viu parado em frente à vitrine de vidro mais intimidante que já havia visto. O nome era Leonel e Hart Alfaiataria sob medida, o tipo de lugar que não tinha preços porque, se você precisava perguntar, não pertencia ali. Ele quase deu meia volta.
Então pensou no teste de audição da filha no mês passado, no jeito que ela olhou para o médico e perguntou: Eu falhei. E entrou. Um homem de cabelo prateado e postura perfeita se aproximou, olhos semicerrando ao ver as botas de João. Posso ajudar? Tenho uma consulta em nome de Oliveira. O homem piscou. Então, em um movimento ensaiado, sorriu. Claro, senhor. Por aqui. De volta à Torre Oliveira. Mariana estava na suíte privativa de estilo, braços cruzados enquanto João saía do provador. Os olhos dela o escanearam da cabeça aos pés. Terno de la italiana preta, camisa impecável, gola aberta, sem gravata, masculino discreto, limpo. Mas não era o terno que a fazia pausar. Era o jeito que ele o carregava, como um homem que já havia usado poder antes e não sentia falta. Você fica bem arrumado, ela disse, voz neutra. João sorriu de lado. E incrível que um orçamento de bilionaria pode fazer. Você escolheu a gola aberta. Não uso laços. Mariana permitiu um fantasma de sorriso. Bom, não namoro homens que se sufocam para se encaixar. João arqueou a sobrancelha. Estamos namorando agora? Ela se aproximou. Não, mas por uma noite o mundo pode pensar que sim. E preciso que você ande como se pertencesse ali. Não preciso andar como se pertencesse, ele disse. Eu sei que não, mas isso não significa que vou recuar. Os olhos dele se travaram. Uma tempestade e um incêndio. Nenhum piscou. Então ela virou levemente e a voz baixou para um sussurro. Sabe o que faz pessoas como Mateus suarem? A resposta de João veio sem hesitação. Um homem que não precisa delas. Mariana assentiu. Então vamos dar a ele motivo para entrar em pânico. Naquela noite, João voltou para casa e encontrou a filha construindo uma cidade com caixas vazias de cereal. Ele jogou a pasta na mesa. Ela olhou para cima, olhos brilhantes. A senhora te deu emprego? Sim, João disse suavemente. Mas não em um emprego. O quê? João se ajoelhou ao lado dela, ajeitando o cabelo atrás da orelha. E só uma noite. Vou vestir um terno, comer comidinhas minúsculas, fingir ser alguém que as pessoas não ignoram. Ela franziu a testa. Mas eu não te ignoro. Ele sorriu. Eu sei, filhota. E por isso que vai ficar tudo bem. Ela pausou. Eles vão gostar de você? João olhou para ela por um longo e quieto momento, então disse as palavras que definiriam tudo o que viria depois. Eles não precisam. Não vou lá para ser gostado. Vou para lembrar a alguém que ele perdeu. O espelho não mentia, mas às vezes hesitava. João Mendes estava rígido na plataforma circular, dentro da suíte privativa de Lionel e Hart, encarando o homem refletido de volta. Não era reconhecimento que passava por ele. Era hesitação. Como se visse alguém que conhecia antes, uma versão de si mesmo que havia enterrado anos atrás debaixo de contratos quebrados, noites sem sono e o som da filha chorando através de uma parede fina como papel. Senhor, o alfaiate perguntou, ajustando gentilmente a manga do paletó. Está apertado? João flexionou os ombros. Não, só estranho. O terno era azul meia-noite, feito sob medida e impossivelmente suave contra a pele. O tipo de terno que não só se ajustava ao corpo, se ajustava ao passado. Ele virou levemente, pegando o perfil no espelho. As linhas no rosto não haviam sumido. O olhar cansado nos olhos não havia amolecido, mas de algum jeito ele parecia um homem que nunca havia caído, um homem que nunca havia perdido. Ainda que era gola aberta, o estilista perguntou. João assentiu. Se vou vestir sua pintura de guerra, mantenha uma cicatriz visível. De trás dele, a voz de Mariana cortou o silêncio como uma lâmina. Você fala como se elegância fosse engano. João encontrou os olhos dela no espelho. Não é? Ela entrou na suíte, braços cruzados, saltos silenciosos no piso. A expressão dela não vacilou. Não, engano e fingir que não sente nada. Elegância é saber exatamente o que sente e escolher não mostrar. João virou devagar, encarando-a de frente. Então o que eu sou agora? Elegância ou uma mentira em fio caro. Você é um homem reclamando algo? Ela disse. Não poder, não orgulho, só presença. João soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Mariana se aproximou, os olhos estudando com uma precisão que parecia clínica e algo mais. Ela alcançou a lapela do paletó.
Alisou gentilmente, depois bateu uma vez no peito dele. Fique ereto. Não baixe o olhar. E se alguém perguntar quem você, diga que sou o homem que ela não pode substituir. Mariana piscou, não porque a resposta era inesperada, mas porque era exatamente o que ela diria. Essa frase, ela murmurou, vai destruir um homem como Mateus. João deu um sorriso seco. Então talvez eu guarde para a sobremesa. Ela recuou, assentindo. Você passa? Ele ergueu a sobrancelha. Passa para aqui. Para alguém que não pertence ao fundo. Houve uma pausa, um instante onde nenhum dos dois se moveu. Então Mariana virou para sair, mas a voz de João a parou. Você fala como uma mulher acostumada a estar sozinha em uma sala cheia de gente. Ela olhou por cima do ombro. E por que eu estou? Mais tarde aquela noite, João estava em frente ao espelho do banheiro no apartamento pequeno, agora vestindo o mesmo terno sob a luz amarela do banheiro. Sua filha Luana se encostou no batente da porta, olhos arregalados. Você parece um super-herói, ela sussurrou. Ele sorriu. Acho que super-heróis não usam mocassins. Ela riu. Mas você parece alguém importante. João se agachou, consertando a bainha da manga do pijama dela. Vou a um casamento, lembra? Vai ter bolo? Provavelmente. Eles vão te conhecer? Ele pausou, depois balançou a cabeça. Não, mas vão saber que não preciso ser conhecido. Luana inclinou a cabeça. Isso parece confuso. João riu gentilmente, ajeitando o cabelo atrás da orelha dela. Significa que não vou lá para impressionar ninguém. Vou porque alguém me convidou e, pela primeira vez em muito tempo, acho que alguém realmente me viu. Luana pareceu pensativa. A senhora com os sapatos brilhantes. Ele sorriu. Sim, ela. Ela se aproximou, envolvendo bracinhos no pescoço dele. Bom, eu te vejo todo dia, e você já é minha pessoa favorita. Ele a abraçou forte, a voz mal um sussurro. Esse é o único voto que conta, filhota. Na manhã seguinte, Mariana sentou no escritório privativo, escaneando e-mails sem realmente lê-los. Lá fora, a cidade de São Paulo pulsava no ritmo usual, mas dentro dela algo estava inquieto. João Mendes, o jeito que ele falava, o jeito que se recusava a encolher. Ele não perseguia aprovação, não se curvava ao código social, e ainda assim, quando andava naquele terno, parecia nascido para isso. Ela repassou a conversa deles na cabeça de novo. Não estou aqui para impressionar ninguém. Então vamos dar a ele um motivo para entrar em pânico. Ela não pretendia dizer aquilo em voz alta, mas de algum jeito perto dele a armadura escorregava o suficiente para algo real emergir. A assistente bateu uma vez, depois entrou. Lista final de confirmações de presença confirmada. A imprensa vai estar do lado de fora. Tem rumores de que Mateus convidou 3 veículos de mídia diferentes. Mariana não piscou. Deixe ele. Ele quer o show. Vamos dar a ele uma manchete que ele não consiga engolir. A assistente hesitou. Senhora, posso perguntar algo pessoal? Mariana ergueu os olhos. Esse homem que você está levando, João Mendes. E uma distração? Mariana disse rápido. Uma variável estratégica. A assistente assentiu. Mas ao sair, Mariana ficou imóvel, olhando pela janela de novo. Variável estratégica? Então, porque parecia que João não era parte do plano dela, mas a primeira coisa em anos que não precisava de um? Naquela noite, Mariana e João sentaram um de frente para o outro em um pequeno restaurante que ela havia reservado para um jantar quieto antes do evento. O casamento era em menos de 48 horas. O garçom serviu vinho. João recusou. Mariana não insistiu. Em vez disso, observou-o. Você não bebe? Ela perguntou. Não de terno. Ele respondeu. Hábito antigo. Quando você tenta manter tudo junto, clareza vira habilidade de sobrevivência. Ela assentiu devagar. Você não é como ninguém com quem já trabalhei. Não estou trabalhando para você. Ele disse gentilmente. Estou aparecendo com você. Essa diferença pairou entre eles como algo frágil e sagrado. Você precisa se preparar, ela disse. Não e só sobre Mateus. A noiva dele, Camila, vem da família Santos. Eles vão te dissecar com os olhos antes mesmo de apertar a mão. João tomou um gole de água. Deixe eles. Já fui dissecado, despedaçado, ridicularizado. E sabe o que? Mariana se inclinou.
O que? Ainda estou aqui. Silêncio de novo, dessa vez mais profundo. Ela olhou para ele. Olhou mesmo. E algo nela se assentou. Pela primeira vez em anos, talvez. Ela não estava só construindo muros. Estava ao lado de alguém que não precisava quebra-los para entender o que havia dentro. Você não recua, ela sussurrou. Eu recuava. Ele disse, até que recuar não me levou a lugar nenhum. Ela sustentou o olhar dele. Você vai quebrar esse casamento ao meio. João Mendes. Ele sorriu, não arrogante, mas com uma certeza quieta. Não vou quebrar nada, ele disse. Só vou aparecer. E às vezes isso basta para rachar a fundação toda. A fazenda Monte Clair brilhava sob o céu, entrelacada com nuvens prateadas e sol poente. Parecia algo saído de revista. Sebes manicures, lustres reluzentes piscando através de janelas arqueadas, e valetes em smokings abrindo portas de carro com precisão robótica. O carro de Mariana parou logo além do tapete vermelho. Ela não falou. As mãos descansavam calmamente no colo, mas os olhos, sempre tão cuidadosamente blindados, piscavam com algo que João não havia visto antes. Não medo, não nervosismo, algo mais quieto, como alguém no limite de uma memória que ainda queimava. Você ainda pode desistir, João disse gentilmente, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele, a voz firme mas baixa, e deixar ele vencer sem nem aparecer. João deu um pequeno aceno. Só para ter certeza de que, o que quer que aconteça lá dentro, eu não recuo. Mariana deu uma risada suave, mais respiração que som. Estou começando a acreditar em você. A porta abriu. Paparazzi já estavam posicionados. Hora do show, ela murmurou. Depois saiu para as luzes. João seguiu e o ar mudou. Flashes estouraram. Suspiros ondularam. Conversas pararam no meio da frase. A mulher que todos esperavam que sumisse em algum exílio quieto pós-termino havia chegado, e não sozinha. Mariana Oliveira, radiante em seda preta com decote que sugeria elegância e armadura, andava com propósito calmo ao lado de um homem que ninguém conseguia identificar, mas não paravam de olhar. João não parecia desconfortável. Não encolhia nem se pavoneava. Simplesmente existia, e tornava impossível desviar o olhar. Dentro do salão principal, reluzente com toques dourados e o tipo de luxo projetado, não só para impressionar, mas para intimidar. Mateus Silva estava perto do palco, o biraco em volta da noiva, Camila Santos, loira, esguia, polida à perfeição, um sorriso fixo como porcelana nos lábios. Mas quando Mariana entrou, a expressão dele rachou. Ele não esperava aquilo. Não Mariana, não assim. E certamente não com alguém que parecia mais uma tempestade que um acompanhante. Mariana andou direto para eles. João seguiu, silencioso como sombra, mas impossível de ignorar. Mateus. Ela disse, voz fresca, calma e cortante. Camila. Camila sorriu com doçura ensaiada. Mariana. Que surpresa. Não tinha certeza se você viria. Eu sempre honro um convite formal. Mariana respondeu, especialmente quando vem vestido de provocação. Mateus tossiu levemente, se recuperando. Você parece bem. Estou bem, Mariana replicou. O luto me cai bem. Houve um instante de silêncio atônito. Os olhos de Camila piscaram para João. E seu amigo? Antes que João pudesse falar, Mariana virou para ele, oferecendo a mão como se apresenta-se realeza. Esse João Mendes. Ele não é gerente de fundo de rede, não é doador legado, só alguém que eu conheci numa terça-feira e que se mostrou mais memorável que metade dessa sala junta. João acenou educadamente. Prazer. Mateus estendeu uma mão rígida. João apertou com calma medida. Sem sorriso, sem compensação excessiva, só pressão, só presença. Você me parece familiar, Camila disse, inclinando a cabeça levemente. Já nos encontramos? A resposta de João foi suave e despreocupada. Você provavelmente encontrou minha sombra. Ela aparece onde as pessoas esquecem quem pisaram. Camila piscou. Mateus encarou. Mariana sorriu. Aproveitem a noite, ela disse suavemente. Vocês dois merecem. Então virou, não abruptamente, não com desdém, mas como alguém que já havia perdoado a sala inteira por subestimá-la.
Eles se afastaram, taças de champanhe passadas para as mãos por garçons que de repente lembravam como se curvar. João se inclinou para ela. Aquela frase lá atrás. Ela sorriu. Qual? Algo sobre terça-feira. Eu disse a verdade. Os olhos de João brilharam. Cuidado, Mariana. Isso quase soou como afeto. Ela tomou um gole de champanhe. Não deixe subir a cabeça. Foi bem entregue. Você faz uma excelente espada. João riu. E você faz uma rainha aterrorizante. 1 hora passou. Mariana flutuava entre conversas com a graça de alguém que havia memorizado o mapa do poder anos atrás. João ficava ao lado, às vezes silencioso, às vezes cirúrgico com as palavras, e as pessoas notavam. Não porque falava muito, mas porque não precisava, e isso, em uma sala construída em pose, era desconcertante. Em um momento, um presidente de conselho se inclinou para Mariana. Ele não e como os tipos que você costuma trazer. Ela respondeu sem piscar. Exatamente. Perto do piano de cauda, Mateus observava. Camila tentava distraí-lo com apresentações. Em vão. Mariana esperava ressentimento. O que não esperava era arrependimento. Esse momento veio quando a orquestra começou uma valsa. João virou para ela, oferecendo a mão. Gostaria de dançar? Mariana hesitou. Não porque estava incerta, mas porque fazia anos que alguém lhe pedia algo sem segundas intenções. Ela assentiu. Eles se moveram juntos sob os lustres, a mão dele firme nas costas dela, os passos precisos mas suaves. Não havia performance, não espetáculo. Só duas pessoas que, por um breve momento, se encaixavam. Você é bom nisso, ela murmurou. Passei uns anos dançando em círculos, tipo diferente, mas me treinou. Ela sorriu genuinamente. Você não está abalado. Eu estava, ele disse suavemente. Mas então percebi que nenhum deles importa. Não de verdade. Ela olhou para ele. O que importa? Então João não respondeu de imediato. Depois disse a frase que ficaria com ela muito depois da música parar. Que você apareceu hoje não para ser vista, mas para finalmente parar de desaparecer. A música sumiu, mas as palavras não. Elas pairaram no peito dela como uma verdade que ela era orgulhosa demais para admitir. Ao saírem da pista de dança, Mateus se aproximou sozinho. Mariana, ele começou, claramente abalado. Podemos falar um momento? João se moveu para recuar, mas Mariana tocou o biraco dele levemente. Fique. Virou para Mateus. Já falamos, Mate. Você só não ouviu. Isso não é sobre o passado, ele disse rápido. E sob fechamento, ela interrompeu. Você não pode reescrever o final. Ele abriu a boca, mas a voz dela era firme. Final. Você foi embora. E hoje entrei no seu casamento e não desabei. E todo o fechamento que qualquer um de nós vai ter, Mateus olhou para João mais uma vez, e pela primeira vez a noite toda. Piscou primeiro. Ao virar e ir embora, Mariana soltou um suspiro lento. João se inclinou, voz baixa. Foi tão satisfatório quanto pareceu? Ela não sorriu, não falou, só alcançou a mão dele e segurou. Não porque a sala estava olhando, mas porque pela primeira vez em anos ela não se importava se estava. Quando a música morreu e a última taça de champanhe foi recolhida, a fazenda Monte Clair parecia menos um casamento e mais o rescaldo de uma guerra silenciosa. Mariana e João saíram sob o céu de veludo, saltos na pedra, faróis esperando como sentinelas na calcada. Nenhum falou. Não era estranho. Era mais pesado que isso. Ao chegarem no carro, Mariana virou para ele, braços cruzados frouxamente, voz baixa. Você manteve sua posição. João se encostou na porta, mãos nos bolsos. Você esperava que eu não. Não, ela admitiu. Só não tinha certeza de quanta posição você ainda tinha. Isso assentou entre eles como verdade muitas vezes faz, quieta e inegável. João inclinou a cabeça levemente. Sempre tem posição. Às vezes só está debaixo de entulhos. Mariana abriu a porta do carro, pausou, depois olhou de volta para ele. Você quer ir para casa, João, ou quer saber porque você foi a pessoa perfeita para essa noite? Ele não hesitou. Quero saber. 20 minutos depois, eles estavam no elevador da Torre Oliveira, o silêncio entre eles agora elétrico, não mais pesado, mas zumbindo, carregado com algo que nenhum podia nomear ainda.
As portas do elevador abriram para um penthouse privativo que dava para toda São Paulo. Parede de vidro do chão ao teto refletiam a cidade de volta como um espelho de tudo que não diziam. João entrou devagar, olhos percorrendo o espaço. Você vive como alguém que nunca espera ficar. Mariana arqueou a sobrancelha. E você parece alguém que sempre tem uma mala pronta na cabeça. Ele sorriu de leve. Você não está errada. Ela andou para o bar, serviu 2 copos de bourbon, não perguntou, só ofereceu. Ele pegou, tomou um gole. Veio quieto, o tipo de quieto que não apressa, o tipo que espera a dor emergir nos próprios termos. Mariana finalmente falou, voz mais suave que o usual, como se tivesse envelhecido da noite para o dia. Sabe qual é a pior parte de ser deixada? Ela perguntou. Não é a humilhação. E o silêncio. E o jeito que as pessoas sussurram como se você fosse porcelana frágil, mas não olham nos olhos porque têm medo de ver a rachadura. João não interrompeu. Ela continuou. Quando Mateus foi embora, eu não chorei. Não gritei. Trabalhei. Comprei outro prédio. Fechei uma fusão. E todo dia entrava em salas de reunião cheias de homens que se perguntavam se eu finalmente quebraria. A voz de João era gentil. Quebrou? Ela virou para ele. Não, mas algo mudou. Não em mim, ao meu redor. As pessoas mudaram o tom, a postura. Não era simpatia. Era cálculo. Achavam que a dor me enfraquecera. João a estudou. Mas a dor não te enfraqueceu. N.E.? Não. Ela olhou para ele. Me deixou quieta. E às vezes mulheres quietas assustam os homens mais barulhentos. Ele colocou o copo para baixo. Você me trouxe aqui para agradecer. Ele disse. Mas algo me diz que também trouxe porque tem mais. Ela foi para o centro do quarto, puxou uma pasta preta elegante de uma gaveta e colocou na mesa de centro entre eles. Você disse antes que apagou seu nome, que já foi outra pessoa. Os ombros de João tensionaram, mas ele não falou. Eu olhei mesmo assim. Ela disse. E não achei você. Sem LinkedIn, sem imprensa, sem registros judiciais, nem licença comercial suspensa, só um nome sem sombra. João expirou longo e devagar. Você fez a lição de casa. Tive que fazer, ela disse, porque sei o que significa se apagar, e isso não acontece sem sangue. João sentou em frente a ela. Quer a verdade? Sim. Ele olhou para as mãos, calejadas e gastas. Depois para cima. 5 anos atrás, fundei uma startup. Uma de verdade. Nada chamativo, só boa infraestrutura, código inteligente e modelo de negócio limpo. Tinha um sócio. Construímos rápido, crescemos rápido, rápido demais. O que aconteceu? Ele me vendeu. As palavras vieram como pedras. Pelas costas, pegou uma compra de uma firma grande, uma que eu não sabia que tinha laços com um grupo de holding dirigido por... Ele parou. A voz de Mariana baixou. Por quem? João encontrou os olhos dela. Oliveira Holdings. Tudo parou. O copo, o horizonte, a respiração dela. Ele disse gentilmente. Você não sabia? Vejo agora que não. Mariana sentou devagar. Meu nome estava na aquisição. Você era o buraco silencioso no negócio. Meu sócio assinou tudo, mas sua firma processou a compra. A papelada era limpa, legal, mas me sangrou seco. Ela encarou as luzes da cidade como se elas pudessem piscar o passado embora. Perdi tudo, ele disse. A empresa, minhas economias, minha casa, minha esposa. Ela foi embora 6 meses depois. Disse que não assinou para a luta. Levou Luana com ela por um tempo. Lutei como louco para pegar ela de volta. Uma pausa. E agora você está aqui, ela disse quieta. No meu penthouse, vestindo meu dinheiro. João sorriu, mas não alcançou os olhos. A vida tem um senso de ironia. N.E.? Mariana se levantou e andou para a janela. Eu não sabia, João, e não digo isso para escapar da culpa. Digo porque quero que saiba que, se eu tivesse visto seu nome, seu rosto, sua empresa, eu teria questionado aquele negócio. Ele a observou. Você não irresponsável, ele disse, mas faz parte. Essa é a diferença. Ela virou de volta para ele. E agora? João se levantou. Depende do que? Disse isso foi só teatro para seu ex, ou se você quis dizer o que disse quando contou a ele que eu não era alguém que você pudesse substituir.
Silêncio. Depois a voz dela, mais suave que ele já ouvirá. Eu quis dizer. João andou devagar para a porta, pausou com a mão na maçaneta. Quando alguém tira tudo de você, ele disse, você não decide como a justiça parece. Só reza por um bom dia. Ele virou para ela. Hoje foi um bom dia. E então saiu, deixando Mariana sozinha no brilho de tudo que ela construiu, e percebendo talvez pela primeira vez quanto disso havia sido pago com a perda de outra pessoa. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens como uma verdade relutante, bonita, mas brilhante demais para o humor em que caia. João sentou na escada de incêndio do apartamento, tomando café morno de uma caneca lascada. Embaixo, a rua murmurava com o caos usual de entregas matinais, cães latindo e um ônibus que sempre chegava 5 minutos atrasado. Luana ainda dormia lá dentro, enrolada nos lençóis rosa gastos, agarrando o coelho de pelúcia velho. A noite anterior ecoava na mente de João como uma canção sem refrão. Ele havia estado no ventre do privilégio, entre fantasmas de smoking, e assistido uma mulher que sem saber havia participado da sua queda alcançar algo que parecia perigosamente como redenção. E agora ele estava vazio de novo, não quebrado, só à deriva. O telefone vibrou. Mariana Oliveira. Ele encarou o nome um momento antes de atender. Bom dia, ele disse, voz rouca de fadiga. Não durme, ela respondeu. Não pedi para você. Uma pausa. Fico pensando no que você disse antes de sair. Ela continuou. Que você não escolhe como a justiça parece, só espera por um bom dia. João esperou. E percebi, ela disse suavemente, que nunca tive um de verdade. Não um bom dia. Não do tipo que vem da paz, só do tipo que vem do poder. Ele não disse nada. A voz de Mariana apertou. Faria diferença se eu tentasse consertar o que aconteceu com você? João soltou uma risada quieta. Você não conserta algo assim. Você supera. Mas talvez eu não queira mais ser o tipo de mulher que só supera coisas. A expressão de João endureceu. Então seja o tipo que olha nos olhos. Silêncio. João. Ela hesitou. Tem mais uma coisa. E lá estava. Aquele tom mudado, aquele tremor de verdade retida. Ele fechou os olhos. Diga. Eu peguei os arquivos originais da aquisição nos arquivos e tem um nome na linha pontilhada que não esperava. A respiração de João desacelerou. Ela disse com cuidado, como colocando vidro em mármore. Seu ex-sócio. Ele não só te vendeu. Foi pago extra para fazer isso. E a pessoa que autorizou o pagamento foi meu pai. João se levantou, a caneca na mão rachando levemente sob o aperto. Seu pai? Sim. Não um membro do conselho, não um assessor legal. Seu sangue? Eu não sabia. Ela sussurrou. Meu pai usava entidades fantasmas. Tinha seus próprios jogos de guerra. Sempre teve. Comprou sua empresa não por lucro, mas para enterrar algo. Não sei o que ainda. João andou pelo leite estreito, mandíbula travada. Então eu nunca fui nem o alvo, só dano colateral. Sim. E você achou que me contar isso ajudaria? Achei que não contar seria pior. Ele parou de andar. Você acha que isso muda algo? A voz de Mariana rachou levemente. Deveria. Não, João disse. Só completa o círculo. Depois desligou. Mais tarde, aquela tarde, João estava do lado de fora de um centro comunitário onde Luana tinha aula de desenho depois da escola. O mural na parede lateral estava desbotado, mas ainda bonito, 100 mauzinhas formando uma única árvore. Uma mulher se aproximou do estacionamento, vestida simples mas afiada. Era Mariana. João não se moveu. Como me achou? Perguntei ao porteiro do seu prédio. Ele gosta mais de mim que de você. Ele virou devagar para ela. Eu te disse tudo o que você precisava saber ontem à noite. Não, ela disse, se aproximando. Você me disse tudo que doia, não tudo que importava. João olhou para o lado. A voz de Mariana amoleceu. Você disse uma vez que as pessoas não recuam quando perderam tudo. Mas talvez recuar não seja fraqueza. Talvez seja prova de que ainda sentimos. Ele ficou silencioso. Ela tentou de novo. Você apareceu por mim quando precisei de alguém para firmar a sala. Manteve a linha quando o chão debaixo de mim rachou. Não te trouxe para o meu mundo para arruinar o seu, João. Você não o arruinou.
Ele disse seco. Só me lembrou como perder 2 vezes. Os olhos de Mariana brilharam, mas não com lágrimas. Com contenção. Não posso mudar o passado, ela disse, mas posso lutar pelo futuro. Posso expor o que meu pai fez. Limpar a casa. Garantir que ninguém mais caia nas sombras dele. João a estudou. Porque por mim. Não, ela disse. Por mim mesma. Porque se não fizer, tudo que construí só um trono em cima de ossos alheios. Ele soltou um suspiro lento. Então Luana irrompeu pelas portas, acenando um desenho. Papai, olha, desenhei uma princesa em uma moto. João se ajoelhou, pegou o papel e sorriu. A realeza mais rápida do reino. Luana viu Mariana. E sua amiga com os sapatos brilhantes? Mariana sorriu. Sou eu. Você vai vir à minha festa de aniversário. João e Mariana trocaram um olhar. Luana sorriu despreocupada. Quero bolo com morangos e sem conversa de adulto. Vou tentar, Mariana disse gentilmente. Mas posso atrasar. Luana assentiu solenemente, como se fosse justo. João se levantou de novo. Mariana olhou para ele. Não estou pedindo perdão, João. Estou pedindo a chance de ficar ao seu lado, não como sua consertadora, mas talvez um dia como amiga. Ele a observou por um longo momento, depois finalmente falou. Você tem uma chance, e tudo o que preciso. E pela primeira vez desde que se conheceram, nenhum dos dois desviou o olhar. A sala de reuniões da Oliveira nunca conhecera um silêncio tão profundo. Não era o educado. Era o tipo que cai sobre uma sala logo antes de uma tempestade bater. 12 homens sentavam rígidos na longa mesa de mogno. A maioria veteranos de fusões, aquisições, xadrez corporativo jogado com vidas alheias. Mas hoje, Mariana Oliveira não jogava xadrez. Segurava uma espada. Eu tenho aqui, ela disse, batendo na pasta com precisão lenta, um conjunto de aquisições confidenciais feitas sob uma empresa de fachada privada chamada Cordova Partners. Todas ligadas, não por coincidência, a contas gerenciadas fora do balanço pelo meu pai, Rafael Oliveira. Ela pausou. Várias dessas aquisições, incluindo uma de 5 anos atrás que mirou uma startup chamada BA Congrid, foram conduzidas sob falsos pretextos e deliberadamente ocultadas de registros públicos. Um membro do conselho mais velho pigarreou. Mariana, com certeza você entende. Eu entendo que homens como vocês têm medo do que acontece quando a verdade ganha dentes. Ela interrompeu. A sala se mexeu. Ela se levantou devagar. Isso não é uma ameaça, e um acerto de contas. Não podemos seguir em frente como uma empresa construída em terra roubada. O conselheiro-geral se inclinou. O que pretende fazer? Divulgar publicamente. Já contatei reguladores federais. Essas aquisições estão sob investigação. O dano foi feito, mas a cura começa agora ou eu saio. Outra pausa, outro silêncio. Então uma palma lenta ecoou do canto. Rafael Oliveira saiu das sombras atrás da divisória de vidro. Bem, ele disse, voz rica em condescendência. A herdeira ganha garras. Mariana não recuou. Você não deveria estar aqui. Eu construí essa empresa e estou salvando dela o homem que a corrompeu. Ele andou mais perto, suave e devagar. Você se acha nobre? Acha que reescrever a história te torna justa? Não estou reescrevendo, ela disse. Estou liberando. Rafael parou a 2 pés dela. A voz baixou. Você não sobrevive nesse mundo sendo boa, Mariana. Sobrevive sendo útil. Ela encontrou os olhos dele sem vacilar. Então prefiro me extinguir. E com isso, virou para o conselho. Minha demissão está na mesa, assim como minha luta por integridade. Mas vocês não podem ter os dois. Escolham. Levou menos de 10 minutos. A votação foi unânime. Rafael foi removido de todas as posições consultivas e legadas. Seu acesso revogado, seu nome apagado de toda a parede de sala de conferência. Mariana não sorriu. Só expirou. Naquela noite, ela não voltou ao Penthouse. Não voltou a nada que brilhava. Em vez disso, se viu em frente a um prédio de tijolo vermelho gasto, no centro de São Paulo, o lugar de João. Ele abriu a porta em um moletom velho, Luana equilibrada no quadril com escova de dentes na boca. Ela piscou. Oi. Mariana disse suavemente. Hora ruim? João a olhou de cima a baixo.
Ela vestia jeans e camiseta. Sem maquiagem, sem armadura. Ele se afastou. Nunca. Dentro, Luana pulou para enxaguar e chamou do banheiro. Vou desenhar um guaxinim foguete que come brócolis. João sorriu. Ela tá tentando fazer legumes soarem legais. Mariana riu de leve. Ela é persuasiva. Eles sentaram na mesa da cozinha. Uma única lâmpada no alto lancava luz quente, piscante. Eu fiz, Mariana disse. Derrubei ele. João não respondeu de imediato. E como se sente? Como se tivesse quebrado uma janela que estava pintada fechada por anos. Tem ar agora, mas e frio. Ele assentiu. E é assim que a verdade se sente no início, fria antes de curar. Ela olhou para ele, voz mal acima de sussurro. Acho que precisei de você para me lembrar, que ainda podia sentir. João mexeu o café devagar. Eu achava que cura vinha de recuperar coisas, mas agora acho que cura vem quando você para de precisar do que te quebrou. Ela o encarou. Por que você é tão bom com palavras? Ele deu de ombros. Acabei com as desculpas há muito tempo. Comecei a dizer a verdade. Eles sentaram em silêncio por um tempo. Sem performance, sem pressão, só paz. Então Luana saiu cambaleando, sono ainda pesado nos olhos. Olhou para Mariana. Você vai ficar para a história de dormir? Mariana piscou surpresa. Seria ok? Luana assentiu solenemente. Só se fizer vozes. João sorriu. Ela tem padrões. Mariana riu suave, não seu riso controlado, ensaiado. R$1. E quando se aconchegaram no sofá velho, Luana entre eles, Mariana leu uma história sobre um leão que perdeu o rugido e o encontrou de novo do jeito mais inesperado. A voz dela falhou só uma vez. Na linha, até leões precisam de alguém para lembrar quem eles realmente são. João olhou para ela então, não como uma mulher que lhe custará uma empresa ou conquistar uma sala de reuniões ou andar pelo fogo em saltos, mas como alguém que finalmente voltará para si mesma. Mais tarde, ao levá-la à porta, ela virou para ele. Não sei o que isso, ela disse. Nem para onde vai. Nem eu, João respondeu. Mas não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. E nesse momento, sem contratos, sem condições, ela se inclinou, testa contra dele. Não um beijo, só expiração compartilhada entre duas pessoas que perderam demais para desperdiçar algo tão verdadeiro. A batida veio pouco antes da meia-noite. João havia acabado de colocar Luana na cama. Uma cantiga suave ainda pairava no ar, do tipo que faz você lembrar que não são para crianças. São para os pais acalmarem as tempestades que não podem falar. Ele ficou na porta um segundo antes de abrir. Do outro lado estava alguém que não via há quase 2 anos. Uma mulher, início dos 30, loira, botas caras, o tipo de beleza cansada que um dia fez promessas e cumpriu nenhuma. Oi, João, ela disse. A voz de João era um sussurro de aço. Fernanda. Ela sorriu, mas não alcançou os olhos. Posso entrar? Ele não se moveu. O que quer? Os olhos dela piscaram pelo corredor. Só quero falar. 5 minutos. João hesitou, depois se afastou. Ela entrou, imediatamente atraída pelas fotos na prateleira lateral. Uma era Luana com coroa de papelão. Outra era ela com João. Meio vida, cobertura nos narizes dos dois. O rosto de Fernanda apertou. Ela parece feliz. Ela virou. Fui para rehab 2 vezes. Eu sei, João disse quieto. Pensei em Luana todo dia. João assentiu uma vez. Pensar não é o mesmo que aparecer. Eu sei disso também. Ela se aproximou. Quero vê-la. João não recuou. Você foi embora quando ela nem amarrava os sapatos. Eu estava doente. Você era egoísta, ele disse calmamente. E doente. Os dois não se excluem. A voz dela rachou. Ela é minha filha. E minha filha agora. Você abriu mal desse título quando saiu e assinou a custódia sem piscar. Eu não estava no meu juízo perfeito. João interrompeu. Não com raiva, mas verdade. E agora esta. Isso é bom. Mas não confunda recuperação com redenção. Não são o mesmo caminho. Silêncio caiu. Fernanda recuou para a porta, pausou. Tem alguém na sua vida agora. A mandíbula de João tensionou. Viu o nome dela no jornal, ela acrescentou. Mariana Oliveira, CEO Virada Santa.
A internet ama uma transformação. João semicerrou os olhos. Se veio começar problema, não vim. Ela amoleceu. Só queria te ver e dizer que sinto muito, mesmo que você nunca acredite. João se encostou na mesa, mãos apertadas. Eu acredito em desculpas, ele disse, mas só quando vem com comportamento mudado, não só palavras mudadas. Fernanda assentiu devagar. Depois alcançou o casaco e entregou o envelope dobrado. Meu número. Caso ela queira perguntar, estou corajoso o suficiente para responder. Ele pegou sem palavras. Ao sair, virou uma última vez. Ela parece comigo. João olhou direto nos olhos dela. Não, ela parece com esperança, e esperança parece com quem luta por ela. Na manhã seguinte, Mariana já estava sentada na mesa de canto de uma lanchonete velha que João frequentava com Luana nos fins de semana. Vestia um suéter creme, sem maquiagem, cabelo solto preso frouxo. Parecia menos CEO e mais alguém tentando lembrar como e o calor. João deslizou no banco oposto. Você parece que não dormiu, ela disse. Ele mexeu o café devagar. Fernanda apareceu ontem à noite. Os olhos de Mariana afiaram, mas a voz ficou equilibrada. A ex. Ela quer ver Luana. Mariana não respondeu de imediato. Depois, o que você disse? Que ela não pode entrar e reescrever o final, só porque se arrepende do meio. Mariana sentiu devagar. Boa frase. Não era frase, era verdade. Sentaram em silêncio enquanto a garçonete trazia panquecas para Luana, que estava em uma mesa próxima desenhando um foguete que de algum jeito tinha flores como escapamento. Mariana olhou para ela, depois de volta para João. Ela vai perguntar um dia, ela disse, sobre a May. Eu sei. O que vai dizer? A verdade, ele respondeu. Mas, gentilmente, vou dizer que algumas pessoas amam com tudo que têm, e às vezes tudo que tem só não basta. Mariana engoliu. Você acha que isso é verdade para mim também? Os olhos de João encontraram os dela. Firmes, gentis. Não, você nunca amou pela metade. Só não sabia onde mirar. Ela piscou rápido, depois sorriu mal. E agora? Agora, João disse, você está aprendendo. E eu também. Ele alcançou o bolso do casaco e deslizou um cartãozinho desenhado à mão. Ela abriu. Era a letra de Luana. Tortuosa, colorida. Obrigada por fazer papai rir de novo. Os olhos de Mariana brilharam. Ela fez sozinha. João disse. Nem me contou. Mariana passou o polegar gentilmente pelo papel, como tocando algo sagrado. Não sei se mereço isso. João inclinou a cabeça. Talvez ainda não. Mas ela acha que sim, e um bom lugar para começar. Ela dobrou o cartão com cuidado, como se fosse mais frágil que qualquer contrato que já assinará. Depois olhou para ele. Você disse uma vez que cura não ir recuperar o que perdeu, mas soltar o que te quebrou. Ainda acredito nisso. Então talvez possamos soltar o que não nos servia, as pessoas que tínhamos que ser para sobreviver. João sorriu, não largo, mas profundo. Talvez já estejamos. Nesse momento, Luana veio pulando, segurando o desenho. Adicionei um paraquedas caso o foguete fique com medo. João riu. Pensamento esperto. Mariana se abaixou. Até os foguetes mais fortes precisam de um jeito suave de voltar à terra. Luana sorriu. Quer colorir o próximo comigo? Mariana piscou. Adoraria. Enquanto sentavam ali, João observando as duas pessoas que racharam partes dele que pensava enterradas para sempre. Algo se assentou no peito dele. Não paz, ainda não, mas o começo dela. A cidade respirava em azuis e dourados suaves naquela noite, a hora entre exaustão e quietude, quando até o barulho silencia o suficiente para as pessoas ouvirem o coração. João estava no pé da escada do telhado, olhando para o brilho suave acima. Mariana havia mandado uma mensagem antes. Suba. Vista algo quente. Ele subiu os degraus estreitos, a porta rangendo ao abrir para o telhado velho do prédio dela. Lá estava ela, sentada de pernas cruzadas em um cobertor gasto, duas garrafas térmicas ao lado e uma galáxia de luzes de pisca acima. Você construiu um céu, ele disse, entrando na luz suave. Mariana olhou para cima e sorriu. 100 estrelas em São Paulo. Achei que faria algumas. João riu ao se juntar a ela no cobertor. O horizonte se erguia atrás dela, torres prateadas alcançando o crepúsculo como ondas congeladas.
Você não precisava me impressionar. Sabe, ele disse, abrindo a tampa de uma térmica. Não e para você. E para mim. Passei a vida construindo coisas que brilham. Hoje, quis construir algo que signifique algo. Ele tomou um gole. Camomila e mel. Você está mudando? João disse. Não, ela respondeu suave. Só lembrando. Sentaram um momento assistindo a cidade piscar embaixo. Eu vim aqui quando adolescente, Mariana disse. Depois de brigas com meu pai. Depois de cada fracasso em sala de reunião. Esse era o único lugar onde podia tirar a máscara. Por que me mostra isso? João perguntou. Porque você é a primeira pessoa que quis que me visse sem ela. João olhou para ela. Olhou mesmo, além da pose e perfeição. E viu ela, com medo e corajosa na mesma respiração. Você acha que sou forte? Ela disse. Mas na maioria do tempo só performo forca. João não piscou. Forca real e ser visto na sua suavidade e não recuar. Mariana expirou tremula. Então quero ser forte. Ele alcançou e tocou gentilmente a mão dela. Comece aqui. Silêncio caiu de novo, mas dessa vez não vazio. Sagrado. Mariana virou para ele, voz baixa. Acha possível para gente como nos, quebrados de jeitos tão diferentes, encontrar algo inteiro? João encarou as mãos deles. Não acho que amor é o que nos salva do naufrágio, ele disse. Acho que o que encontramos quando paramos de fingir que nunca quebramos. Ela deixou as palavras assentarem fundo. Passei anos acreditando que tinha que merecer amor sendo útil, poderosa, necessária, ela admitiu. Mas com você, só quero ser. A voz de João era suave, e isso exatamente o suficiente. Depois, devagar, deliberadamente, ele se inclinou. Não era um beijo cinematográfico grandioso. Era mais quieto, um encontro de respiração, memória e desejo que esperara tempo demais. Quando se separaram, a testa de Mariana descansou contra dele. Estou apavorada, ela sussurrou. Eu também, ele respondeu. Mas vamos não fugir dessa vez. Mais tarde aquela semana, os três, João, Mariana e Luana, se viram em uma feira de agricultores quieta na borda da cidade. Não foi planejado. Mariana os pegou em um carro emprestado. Sem segurança, sem motorista, só ela de rabo de cavalo, óculos de sol empurrados para cima, rindo quando Luana insistiu em comprar todo o pote de geleia de morango que passavam. Sabe, isso é basicamente doce disfarçado. N.E., João disse, examinando um pote de vidro. Bom, Luana cantarolou. Então não preciso de sobremesa. Mariana se abaixou, sussurrando alto. Não conta para o seu pai, mas concordo. João ergueu a sobrancelha. Ah, e assim agora. Time morango. Mariana disse, mostrando a língua. Luana riu descontrolada. E João, ele só observava elas. Duas peças da vida dele que nunca imaginou encaixarem no mesmo quadro. Mas ali estavam, pintando os sábados em cor de novo. Enquanto sentavam em um banco com as sacolas e geleias, Luana brincava com uma joaninha na mão. Mariana se encostou em João. Sabe o que mais me assusta? Ela perguntou. O quê? Que eu possa realmente merecer isso. João olhou para ela. Você merece. Ela assentiu, lágrimas mal contidas. E difícil deixar algo tão gentil entrar depois de uma vida de dureza. Não é a gentileza que assusta, João disse. E o silêncio que traz. Por que quando você ouve tudo que tentou fugir? Mariana piscou quieta, desfeita. Depois Luana subiu nos colos dos dois, dedos grudentos, cabelo selvagem. Somos um time agora? Ela perguntou. João congelou, incerto como responder, mas Mariana sem hesitação puxou Luana perto e disse, se você me quiser. Luana assentiu satisfeita. Então sim. Aquela noite, depois que Luana dormiu, João ficou na porta do quarto dela. A luz noturna brilhava suave. Ele demorou mais que o usual. Mariana veio por trás, envolvendo os braços na cintura dele. Isso e o que cura parece? Ela perguntou. João virou, descansando a testa contra a dela. Não, ele disse quieto. Isso e o que esperança parece quando finalmente acredita que tem um lar. A mensagem de voz piscava no telefone de João pouco depois da meia-noite. Ele estava terminando uma história curta, uma que não pretendia escrever, mas que jorrou dele como água rompendo uma represa.
Era sobre um homem que aprendeu a respirar de novo depois de esquecer como é a suavidade. O final não estava pronto ainda, mas a ligação cortou. Número desconhecido. Código de área do Rio. Fernanda. João encarou a tela. Depois apertou o play. Ei, sei que disse para não ligar, mas não parei de pensar no que disse sobre precisar merecer redenção. E acho que posso fazer isso. Me reúne com o advogado de família hoje. Estou entrando com petição por custódia conjunta. O ar deixou o quarto. Não estou tentando tirá-la de você, João. Só quero que ela saiba que não desisti para sempre. E se importa, estou limpa. Fico limpa. Você é um bom pai, mas ainda sou a MEI dela. Isso tem que contar algo. Clique. Ele ficou ali em silêncio. Depois, devagar, virou para a porta de Luana. A luz noturna dentro ainda brilhava amarelo suave. Ele não entrou. Só ficou do lado de fora, uma mão pressionada na madeira. Na manhã seguinte, encontrou Mariana no escritório dela, mas algo já estava errado. Ela o cumprimentou com um sorriso guardado. A assistente pairava perto com um olhar preocupado. O que há de errado? João perguntou quieto. Mariana hesitou. Depois entregou um tablet. A manchete era brutal. De entregadora jackpot, pai solteiro visto com CEO após R$1.000 da filha entrar com custódia. A garganta dele secou. As fotos eram granuladas, mas reais. Uma da feira, outra fora da escola de Luana. Alguém está cavando, Mariana disse. Estão enquadrando como se você estivesse me manipulando para ganhar vantagem na batalha de custódia. Eu não vazei nada. Eu sei, ela interrompeu. Mas ótica importa. Meu conselho já está nervoso após o fallout da auditoria interna. Agora acham que você é um risco. Os ombros de João enrijeceram. Então, quer que eu sumateie isso passar? Não. Mariana disse, mas não com certeza. Só, preciso proteger o que reconstrui. João olhou para ela. Olhou mesmo. E o que estávamos construindo? Ela ficou quieta. A mandíbula de João travou. Você disse que queria algo real. Mas quando ficou bagunçado, voltou para o seguro. A voz dela rachou. Isso não é justo. Talvez não, ele disse, mas é honesto. Mariana se aproximou, voz baixa. Estou tentando manter tudo junto. Meu nome, minha empresa, minha sanidade. Só preciso de tempo para pensar. Ele assentiu uma vez, frio, medido. Tempo e tudo que sempre tivemos. Até não ter. E então saiu. Aquela noite, Mariana sentou sozinha no penthouse. As luzes da cidade brilhavam embaixo, lombando como 1000 piscadelas lembrando cada mentira que um dia teve que acreditar para sobreviver. Pensou nos olhos de João ao fechar aquela porta. Não bravo, só cansado. Pegou o cartão que Luana fez. Obrigado por fazer papai rir de novo. Os dedos tremiam porque não só empurrara João embora. Fizeram uma criança acreditar que podia confiar e depois sairá no segundo que as coisas ficavam desconfortáveis. E isso que ainda sou? Ouviu a voz do pai na memória. Controle a narrativa antes que ela te controle. Mas João nunca quis controlar nada. Só queria ser amado sem performance. E ela não sabia como. Não até perder a única pessoa que olhava para ela e via lar em vez de manchetes. Enquanto isso, João sentou na escada de incêndio fora do apartamento, encarando o beco quieto embaixo. Fernanda não seguiu. A história snowballava. Um advogado deixará recado sobre agendamento de corte. Mas nada cortava tão fundo quanto o silêncio de Mariana. Podia perdoar ataque, suportar insulto, mas ser duvidado, tratado como calculo, isso doia. Luana saiu de pijama, subindo no colo dele sem palavra. Após uma longa pausa, disse, a senhora legal não volta? João engoliu. Ela pode precisar de tempo. Luana assentiu. Tá bom. Às vezes preciso de tempo também. Tipo quando chorei na cantina e não queria ninguém olhando. João beijou o cabelo dela. Eu sei. Luana inclinou a cabeça para cima. Mas você esperou mesmo assim. Lembra? Só sentou ali até eu estar pronta. Ele sorriu de leve. Talvez isso seja amor. Não consertar, não perseguir, só esperar gentilmente com presença. Na tarde seguinte, João achou uma carta na porta. Sem remetente.
Dentro uma única folha de papel caro, manuscrita, letra de Mariana apertada, elegante, mas claramente abalada. João, eu disse que precisava de tempo. O que devia dizer é que precisava de coragem e não tive o suficiente quando importava mais. Você nunca foi o risco. Meu medo era. Você não me custou meu legado. Me lembrou que sou mais que um. Luana me deu um desenho. Tinha um foguete e paraquedas. Não entendi então, mas entendo agora. Ela me ensinava algo que você já sabia. Às vezes o único jeito de voar é confiar onde vai pousar. Se puder me perdoar, não rápido, mas de verdade, gostaria de tentar de novo. Não como sua solução, não como seu projeto. Só como uma mulher aprendendo a ficar quando difícil. Sinto falta do jeito que você respira quando não finge estar bem. Sinto falta do jeito que Luana diz geleia de morango como uma rainha. Principalmente, sinto falta do nosso silêncio. Mariana. João ficou imóvel, lendo 2 vezes, depois dobrou com cuidado, colocou no bolso e olhou para o céu, já mais escuro, mas não sem estrelas. A data da corte veio e foi quieta. Fernanda nunca apareceu. O advogado explicou que era voluntário, que ela retirar a petição após reconsideração seria. João não pediu mais. Não precisava. Às vezes fechamento vem não como estrondo, mas como decisão de parar de sangrar em feridas velhas. Saiu do fórum segurando a mão de Luana. O dia era claro, ventoso. Ela pulava ao lado, alheia à batalha evitada, e talvez isso fosse a vitória mais verdadeira de todas. Pararam para sorvete, de morango, claro. Extra bagunçado. Luana disse, olhos faiscando. Do jeito que você não gosta. João riu. E é assim que sei que seu. Ela riu ao lambuzar uma mancha rosa no nariz dele, e por um longo momento doce, parecia que o mundo bastava. Aquela noite, uma batida veio à porta. João abriu devagar. Lá estava ela em jeans, casaco simples, segurando nada além de um papel dobrado. Mariana, o cabelo levemente bagunçado pelo vento, os olhos cansados, e ainda assim mais bonita que nunca em saltos e terninhos. Não falou primeiro, nem ele. Depois disse, esqueci como bater até você me lembrar que portas só ficam fechadas quando temos medo demais para pedir outra chance. João se afastou. Ela entrou. Luana olhou do sofá, piscou 2 vezes, depois sorriu. Você voltou. Mariana se ajoelhou ao lado. Só se for ok com você. Luana assentiu com alegria sem filtro. Você perdeu o lançamento do foguete. Nunca perco outro. Mariana sussurrou. Promessa. Luana jogou os braços em volta dela, e João observou silencioso, reverente, enquanto lugares quebrados em 3 corações separados começavam a se costurar, fio por fio, escolha por escolha. Mais tarde, após Luana dormir, com a mão de Mariana ainda na dela, João a levou à cozinha. Sentaram em silêncio, do tipo que não mais parecia evasão, mas intimidade. João serviu chá. Você não precisava voltar. Eu sei. Ele encontrou os olhos dela. Então, por quê? Ela expirou longo e real porque fugir nunca me curou. Mas o silêncio entre nos doeu mais que qualquer coisa que já abandonei. E percebi que não quero ser a mulher que constrói impérios e perde todo o quarto que vale viver. João olhou para ela sem recuar. E o que quer ser? Ela se inclinou. A mulher que fica. A que aprende a colorir fora das linhas como uma menina de 6 anos. Se suja geleia de morango na blusa de seda. A que ri à meia-noite e chora de manhã e nunca tem medo de dizer que errou. Ele sorriu suave, cansado, inteiro. Eu errei também. Ela piscou. Achei que amor tinha que ser merecido com sofrimento, que precisava provar que não estava quebrado. Mas talvez amor seja o que acontece quando 2 pessoas concordam em carregar os pedaços uma da outra e nunca fingir que não são afiados. Mariana alcançou a mão dele. Não sou perfeita. Bom, João disse, porque perfeito nunca ensinou ninguém a ficar. Sentaram ali até o chá esfriar, mas o momento só esquentar. Semanas passaram, e amor como solo virado na primavera começou a florescer de novo. João começou a escrever de novo. Não só pedaços curtos para si, mas capítulos de algo maior. Um romance, talvez. Um sobre segundas chances. Um que não começava com perfeição, mas com bagunça, e crescia em graça. Mariana se afastou da cadeira do conselho, não em recuo,
em renovação. Lançou uma fundação no nome da May, uma que ajudava pais da classe trabalhadora a encontrar creche enquanto reconstruíam vidas. E nas manhãs de domingo, os três, João, Luana e Mariana, faziam panquecas queimadas com xarope demais e risadas que não precisavam explicação. Uma manhã, Luana ficou no corredor com um papel amassado na mão. Eu fiz isso, disse tímida. João e Mariana desdobraram juntos. Era um desenho. 3 figuras de palito de mãos dadas. Acima um sol. Abaixo grama bagunçada, alegre, real. E no topo em giz de cera rosa torto, nossa casa. João olhou para Mariana. Mariana olhou para Luana e nenhum disse uma palavra porque às vezes o coração diz que palavras nunca poderiam. Nem toda história de amor começa com fogos de artifício. Algumas começam com pequenas gentilezas, silêncios compartilhados, uma xícara de chá, uma voz achada. Mas se forem verdadeiras, não acabam na primeira tempestade. Elas se curvam, respiram, começam de novo. E é assim que um arranjo simples virou algo muito maior que qualquer um deles podia imaginar. Um novo começo construído em confiança, compaixão e um amor que nunca viram vindo. Agora é sua vez. De onde você está assistindo? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Essa história te tocou? Algum momento falou ao seu coração? Compartilhe seus sentimentos, sua frase favorita ou até só um oi do seu cantinho do mundo. Postamos histórias assim todo dia. Então, se ainda não fez, se inscreva e ative o sininho para nunca perder o momento que pode iluminar seu dia. Obrigado por assistir.